Olá a todos, eu sou o André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. 57 minutos, eu sou o André Luiz Buda Peterman e hoje estou com o meu amigo mexicano Ricardo Cuevas, 34 anos, nascido na Cidade do México, Distrito Federal, país México. Boa tarde, Ricardo Oi, Cuevas. boa tarde. Tudo bom contigo? Tudo beleza? Beleza. Eu decidi conversar contigo aqui no podcast 57 Minutos, porque tu não és um brasileiro. E eu tenho recebido apenas brasileiros aqui nas minhas entrevistas. Eu queria receber aqui uma pessoa que tivesse uma ideia, uma cultura um pouco diferente daquelas que eu acabo recebendo aqui. Tá. Então, assim, basicamente hoje, qual é a tua profissão, o que tu faz no México? Eu sou advogado. Uhum. Agora, eu comecei a trabalhar aqui de uns 2 meses para cá. Eu não sei como dizer, é uma empresa de serviços fiduciários, sabe? É, Serviços fiduciários. fiduciário é complicado, é quase como uma financeira, sabe? Ah, tá. Mas a gente trabalha com financeiras para fazer toda a administração, coisas assim para eles. Tá bem interessante. E tu é professor também, né? De profissão, advogado, sim. Professor, sim, também. Também, Eu né? dou aulas na faculdade de Direito da Universidade Ibero-Americana, na Cidade do México. É, eu gosto também das aulas, mas não é a profissão, é só um passatempo, sabe? Aham. Mas hoje bom, tu basicamente tem três empregos, né? Tu trabalha com essa empresa do Sim. ramo fiduciário, como advogado e também como professor. Seria dois, porque eu sou advogado aqui na empresa e Uhum, sou professor. Que eu comecei de professor como um passatempo, assim, no tempo livre, mas agora, com isto de coronavírus, eh, eu estou me envolvendo muito nas aulas virtuais. uhum, Na faculdade, eles estão dando cursos para os professores e eles me escolheram para dar alguns conselhos para os professores, como utilizar a tecnologia, sabe? uhum, Coisas assim. uhum, E mesmo que eu recebo uma paga de professor, não é muito. Eu uhum, acho que o tempo que eu dedico para preparar as aulas não é remunerado, mas eu faço só porque eu gosto muito. uhum. A gente se conhece há um tempo, né? Tu veio para Brusque algumas vezes, eu lembro. Viesse para Santa Catarina, para o Brasil. Quantas vezes tu veio para o Brasil? Já umas 4 vezes, eu acho. Tu, Sim, sim. 4 vezes já. E como é que foi que tu acabou conhecendo o pessoal do Brasil? Como é que tu veio aqui? Como é que foi essa história? Uma história, eu acho curiosa, engraçada, porque eu, uns anos atrás, eu estava num movimento da igreja Uhum, eh, como os Legionários do Cristo. uhum, Então, eu conheci num grupo de Facebook algumas meninas eh, do movimento de Brasil uhum, e uma delas, ou dois delas, eram ali de Brusque. uhum, Então, a gente começou a fazer amizade e a primeira vez ela me convidou para o casamento. uhum. Foi Julie, a irmã de Diogo. Do Diogo. Então,
ela me convidou para o seu casamento. Uhum. Eu fui a primeira vez, eu não falava nada de português. Aham. A gente que está escutando aqui o podcast tem que saber que eu não morei nunca no Brasil, então meu português talvez agora não é tão bom, não? Mas eu posso defender, né? Sim. Um pouco de portunhol. Então, eu comecei essa primeira vez, eu fui para o casamento, eu estava ali em Brusque, só fui para Brusque e acho que Itapema fui essa vez. Eh, Depois que conheci, também que conhecia Julie, eu conheci outra menina que ela me apresentou, porque foi para estudar para a Cidade do México, na mesma faculdade que eu, Aham. foi Giovanna. Giovanna Beck. Sim, então, desde a primeira vez que eu fui, ela tem me recebido ali com seus pais, seus irmãos, mesmo que a primeira amiga foi a Julie, depois a Giovanna foi aí a pessoa que me recebia ali na sua casa. Aham. E assim eu comecei a primeira vez esse casamento, depois voltei, eu acho quase cada ano ou ano e meio eu voltava, porque eu gostava muito aí. E, na verdade, eu gosto muito aí, ambiente aí de praia e balneário, Itapema. Sim. E eu lembro também, eu fui alguns boates aí, a inauguração. Eu não sei se ainda tem lá, qual era o nome deste, que tem também lá na Ibiza. Eh, Ah, sim, tem uma. Eu não lembro o nome Space, exatamente. era Space? Acho que era. Não, Não lembro. não, sério, eu gostei tanto da festa que eu voltava. Veio E assim, umas 4 vezes, então. sei, 4 vezes. A Copa do Mas Mundo também foi na fui Copa do com, Mundo. É. sei, outra amiga de Brasília. Aham. Eu fui, assim, das vezes que eu fui para Brusque, para Brasília, eu fui fazendo amigos. Então, eh, eu voltei algumas vezes e aprendi a falar também. Um pouco de português. E assim comecei falando, de pouco em pouco, assim, escutando, praticando. Quando tu chegou aqui a primeira vez, né? Tu veio pro casamento da Júlia, né? Sim, foi a primeira vez. E qual foi, assim, a primeira impressão que tu teve na época sobre sobre diferenças, assim, do que tu acabou vendo aqui? Tu ficou quanto tempo tu acabou ficando aqui aquela vez? Aquela vez eu acho uns 5 dias, Uhum. Deu pra mas tu ver alguma coisa de diferente que tu achou, assim, que tu achou bem diferente do México? acho que a primeira vez eu não, talvez, como dizer, não tive uma impressão assim, a primeira impressão, não foi tão analítico, sabe? Aham. Eu fui só para casamento, eu estava aí com a família da Julie, da Gio, mas Uhum. talvez não saí essa primeira vez tanto para assim analisar, mas foi as eh, outras vezes que eu fui que eu já começava talvez fazer uma comparação, analisar algumas coisas, sabe? Uhum. Eu, em geral, minha opinião do Brasil é boa. Eu sempre tenho pensado que se o Brasil tivesse tido a posição geográfica que tem México, o Brasil seria uma potência muito mais do que México é agora, né? Tu diz Porque, isso por causa da proximidade com os Estados Unidos? sim, Aham. México só é potência, eu acho, por essa proximidade, porque é vizinho dos Estados Unidos, mas eu acho muitas coisas melhores lá no Brasil. Uhum. Sempre os brasileiros vão falar que
seu país é o pior em muitas coisas, mas é porque eles não conhecem bem México. Se eles soubessem como é tão ruim aqui muitas coisas, e, tipo política, Uhum. corrupção, coisas assim, é muito, muito pior aqui, é muito pior. Tem coisas eh, mal feitas aqui que lá. Por exemplo, vou falar na rodoviária, se diz, não? Eh, Sim. Aí, se você dirige uma rodoviária, tem que ter eh, as luzes, sabe, do carro Ah, encendidas, não? uma rodovia. Ándale, rodovia. Isso. Então, vocês respeitam muito as regras do trânsito, né? Eu Aham. acho. Sim. Quase como os Estados Unidos. Então, eu teria medo de dirigir, por exemplo, lá no Brasil, assim como eu sinto quando vou para os Estados Unidos. Dirigir é bem diferente, porque aqui no México você pode fazer o que você quiser, aqui não tem regras, sabe? Uhum. Eh, e mesmo que alguma polícia eh, de trânsito fora para fiscalizar você, eh, Uhum. eles não fazem seu trabalho para o bem da sociedade, fazem porque eles estão procurando dinheiro, né? É descarada, aqui é corrupção sério, é descarada. Ele vai te pedir dinheiro quase assim, de imediato. Sabe, você tem vezes sério que quer ser bom cidadão e Sim. você pede sua multa, sabe? Sim. Pede É para ser certo. fiscalizado e não para a corrupção, e eles nem têm como dar para você. Então, melhor deixam você ir, porque eles vão perder mais tempo e coisas assim. Eu acho que lá no Brasil tem corrupção, mas não tão, eu acho tão descarada, sabe? Tão assim, né? Não sei. Tem muitas Tu- coisas que funcionam bem. Serviços públicos, eu acho que Aham. funcionam melhor lá no Brasil do que Certo. aqui. Por exemplo, serviços limpeza nas ruas. Mesmo que as cidades grandes, como São Paulo, tem também algumas eh, ruas com lixo e assim, mas tem um serviço em geral, eu acho, de limpia, bem Uhum. estruturado. Aqui não, aqui, sério, você vai caminhando, andando pela rua, nem tem onde tirar o seu lixo, sabe? Então, serviços públicos aqui no México são bem ruins. Os impostos poucas pessoas pagam impostos, né? Aham. E as poucas que pagam esse imposto vai para dinheiro de funcionário, sabe? Certo. Para conta do funcionário. Aham. Eh, Então, eu, em muitas coisas, acho o Brasil muito melhor que México. Isso é um Aham. tema, e eu só comecei agora por tema de serviços, né? Sim, sim. Porque se vamos depois para temas culturais, eu também gosto muito que os brasileiros são mais abertos, né? A Ah, sim. mentalidade brasileira é mais aberta. Muitas vezes eu gosto do Brasil porque, para mim, é quase como uma mistura, eh, talvez, desses serviços que eu falo, como se Sim. estivesse nos Estados Unidos, Aham. mas como uma cultura latino-americana, sabe? De Sim. alegre, eh, de festa. Então, a mentalidade do brasileiro, por exemplo, vou falar Uhum. de tatuagens, né? Sim, mentalidade sobre tatuagens. Lá no Brasil, todos têm tatuagens, né? É verdade, E bastante gente ninguém, tem tatuagem. todos, quase como os americanos, né? E Sim. ninguém tem preconceito. Você vê, a gente só pensa que tem tatuagens é como um acessório, sabe? Do seu Sim. corpo. Aqui no México ainda tem muito, muito preconceito. E, por exemplo, eu que sou advogado, Aham. eu tenho muitas tatuagens, né? Muitas tatuagens. Então, Sim. a gente nem me acredita como eu, sendo advogado, tenho tantas assim tatuagens, né? E, e eu nem tenho vergonha de mostrar, né? Eu Aham. posso
porque eu quero também transformar a mentalidade. Sim, tu quer tirar essa marca de criminalidade, às vezes, que alguns locais colocam na tatuagem, algumas culturas, né? Sim, aqui muito preconceito porque a cultura é bem religiosa, né? Sim, é bem, né? Eh, Bem, talvez agora, mais do que aqui, né? muito mais. Uhum, Diferente, porque lá tem muitas grupos, como dizer, sectas, sabe? uhum. De organizações eh, religiosas, mas aqui estou falando da Igreja Católica, sabe? Sim, a Igreja Católica no México, ela talvez até mais forte do que no Brasil, né? Aqui a gente acabou vendo o crescimento de muitos movimentos evangélicos, né, que a gente fala. Isso, isso, exatamente. Então, No México aqui não tem tanta igreja evangélica assim. não tem tanto, tem minorias assim pequenas, principalmente nos povos, sabe? Uhum. Eh, Povos que dizem assim, cidades pequenas, né? Povoados. pequenas e pobres também. Aham. Tem, então, eh, aqui coisas assim, a mentalidade está agora virando pela causa dos movimentos agora talvez feministas, eh, movimentos da modernidade agora, por exemplo, agora que eu dou aulas na faculdade, Uhum. muitas vezes eu tô assim com, como se diz, a, a camisa, sabe, formal, com terno Ah, e sim. eu tô com, Formal, né? O traje completo, terno, gravata, sim, gravata, mas a camisa, como chamam? Social, como camisa chamam allá? social. De botões, né? Camisa Isso, de botões. isso, que tem, eh, procurando aqui, a manga, eu não sei se a Manga manga é comprida, manga comprida. isso, manga comprida. Então, eu muitas vezes faço para estar mais confortável, eu, Uhum. eu dobro a manga Sim, e mostro minhas tatuagens. Então, meus alunos não falam nada, mas sim. antes era quase uma causa para ser expulsado de ser professor, sabe? Coisas Ah, assim. é? Um professor numa universidade exibindo tatuagens podia ter ser expulso. Isso. Mas você está É, falando tem, de quantos anos atrás, talvez? sim, uns anos atrás. Não muito tempo. E não muito, porque tem muitas instituições aqui nas universidades, a maioria são privadas, então, e as que são privadas são religiosas. Aham. Então, tem muitas preconceitos assim, né? Esse é outro tema que eu também, por exemplo, gosto muito lá dos brasileiros, que tem educação pública, tem boas instituições, algumas, eu não estou falando que todas, mas tem muitas reconhecidas que eu até acho que lá são muito mais reconhecidas as públicas que muitas privadas, né? Sim, E a aqui, universidade pública, historicamente, ela tem um ranking, assim, talvez, vamos dizer, né, de excelência maior do que a própria privada, às vezes. sim, aqui, na verdade, começou assim, eu acho, ao princípio do século passado, mas agora tudo virou e se você quer uma boa educação, tem necessariamente que estudar na universidade privada, né? Uhum. Eh, e também eh, aqui México, na verdade, é bem, não sei, classista, entende? Ah, vamos dizer, elitista? Isso, muito elitista. Então, mesmo que você esteja numa faculdade pública e tenha reconhecimento, só por ser pública, a gente, sério, muitas pessoas não contratam pessoas da universidades públicas, só Ah, é? privadas. Sim, muito Não, bem aqui já foi o contrário, até, inclusive. É, por exemplo, durante um tempo, faculdades de medicina privada, né, eram até mal vistas, assim, sabe?
até acusavam de vender o diploma, vamos dizer, né? Ah, tá. A privada. E a pública não. A pública era considerada o alto nível, assim. Hoje tá tudo caminhando para ficar um pouco mais igual, né? Não que a pública tenha perdido tenha perdido notoriedade, vamos dizer assim, mas a privada está Sim. ganhando cada vez mais qualidade, né? Ah, Só que eu vejo uma explosão muito grande, assim, de universidades privadas, principalmente pelo ensino à distância, né? sim, mas aqui quando eu falo das universidades privadas, eu só estou falando talvez de 5, né? Porque Uhum. tem privadas, tem quase aqui cada tem milhares, sabe, de Ah, sim. universidades privadas, mas as boas são 5, acho. Uhum. Então, você normalmente vai ter trabalho fácil se você estuda em uma dessas. Por exemplo, essa universidade onde eu estudei e onde eu dou aula Uhum. é uma das 5 melhores aqui do país e também das 5 mais caras, né? Certo. Eh, e muitas pessoas também falam que você só paga para ter seu título. E aqui tem de tudo, né? Uhum. Você pode fazer bons estudos ou pode ir por a via fácil. Se você tem negócios e só quer título, quer o diploma, pues você pode ter, né? Fácil. Aham. Eh, mas aqui, se é bem classista a sociedade, a diferença, você vai falar também que em Brasil tem discriminação, muitas vezes, contra as pessoas de cor, né? Eh, Sim. mas, sério, aqui no México, eu acho que por isso não tem pessoas de cor, porque se é classista, é elitista contra Uhum. pessoas morenas, imagina aqui, se aqui em México tivesse pessoas de cor, seria impossível viver aqui, né? Ah, Aqui é? não tem. O México teve escravismo, teve fazendas com escravos Sim, trabalhando? teve aqui, eh, quando o México era uma colônia da Espanha, Uhum. aqui tinha muitos, mas agora só ficam algumas bem pequenas poblações aqui com antecedentes, mas não são pessoas negras já. Aqui não Uhum. tem. Já misturou, vamos Aqui, dizer assim. sim, já misturou ou acabou, não? Terminaram com essas pessoas, né? Uhum. Aqui, por exemplo, outra coisa lá que eu gosto do Brasil, para entrar a um boate, né? Você muitas vezes só tem que fazer a fila, né? Para entrar a Sim. um boate, assim, fácil. E você pode vestir os homens quase de calçado deportivo, sabe? É um Ou até bermuda, né? Aham. Aqui no México, você para entrar um boate, dos bons boates, muitas vezes até sofre discriminação se você é moreno ou se você tem se você não é como aparência, sabe, de ser Feio. de classe alta, você não vai entrar nunca, Tem sério. alguém olhando na porta Sim, decidindo? tem Hum, e Mas esse tipo de discriminação não é crime? também mas como eu falei, aqui no México as leis não servem, então Aham. você não tem opção. Se você quer tentar entrar, pode tentar, mas se o cara da entrada decide que você não tem a aparência que ele deseja, não vai entrar nunca, né? Olha só. É, É, é uma merda. eu sei que em São Paulo, eu já vi algumas boates que acabam fazendo esse tipo de seleção. Sim, Normalmente as boates que tentam ser elitistas, reunir apenas pessoas ricas, né? Elas acabam sim. cobrando bem alto o valor da entrada. Então Ah, não tem
condições de uma pessoa, um trabalhador, né, que ganha o salário mínimo, tá sim, comprando uma entrada de 400, 500 reais, vamos colocar, às vezes até mais. sim, E ela coloca esse valor absurdo, né? Só que tem uma lista de contatos que os promoters dessa boate, né? Ele acaba sim, enviando as entradas, os ingressos e coisa, de graça. Então, aquela menina, ela é bonita, ela é rica, ela tem várias sim, amigas, ela vai ganhar várias entradas. Aquele isso, garoto, aquele rapaz lá, ele é de uma família rica. Ele tem vários amigos ali sim, do colégio de rico e ele vai ser chamado também. E assim acaba tendo essa segregação, assim, né? sim, Mas não que alguém na porta vai dizer, ó, tu não pode entrar. Se eu tiver mal vestido, posso ser roxo, vamos colocar. Mas eu pagar a entrada, né, de valor absurdo, eu entro. sim, entendo aqui. Acontece assim, mas lá tem alguns boates aqui, são muitos, né, que Uhum. fazem essa discriminação. É, você não pode vestir assim tão informal, sabe? Tem Ah, que vestir bem, tem um é, código de vestimento, assim, né? sim, tem, assim, é uma merda isso, né? Aqui agora, com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, com, sabe? O movimento Black Lives Matter. Isso. Aqui as pessoas, aqui de classe alta, assim, falando que estão em contra sabe, de assassinato das pessoas negras, mas Sim. é uma doble moral, sabe? Porque aqui fazem discriminação. É Com, uma, é uma o quê? well, Desculpa. é uma como doble moral, Uma fala? moral dupla, uma Isso. contradição. Sim. Porque aqui tem, não tem pessoas negras, mas tem pessoas morenas e você faz discriminação, sabe? Então, Aham. não é coerência. Coisas Sim, assim. é normal. Só porque apoiar o movimento acaba rendendo likes nas redes sociais, algumas pessoas aderem, né? Sim, Não, acontece aqui. não tirando a importância do movimento, mas Sim, só denunciando alguns que embarcam na carona do momento sem nem estudar o que está acontecendo, né? sim. É ruim aqui, como, na verdade, eu muitas vezes tenho que incluir, porque a cultura é muito assim aqui no México, é bem feia. Eu não gosto, sério, eu não gosto. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, eu comparo muito os Estados Unidos com o Brasil. Uhum. Eu acho que você vai me achar maluco por fazer essa comparação. Talvez você não acha que são assim vocês parecidos, né? Mas eu acho coisas assim culturais. Por exemplo, você vai para acho uma loja, sabe, para comprar um refrigerante, sabe? Certo. E você pode falar com uma pessoa que está ali vendendo, sabe? Aham. O brasileiro é aberto, assim, pode falar alguma conversa assim breve, mas é porque todas as pessoas são iguais, sabe? Aham. Ah, como está seu dia? Ah, muito bem. Você, sabe? Uhum. Uma conversa assim. Mas aqui no México não conversa com nada. Assim, Não, são não? quase. Não, aqui é ruim. Você tem mais pessoas quase como escravos, sabe? Muitas pessoas aqui. Por exemplo, eu também Olha, achei uma coisa que bem comum. Eu acho que lá no Brasil também tem algumas, mas a generalidade não é assim. A diarista, sabe? certo. Aqui no México é bem comum que ela nunca vai comer, vai jantar, vai tomar almoço com as pessoas da casa, sabe? Nunca. Aham. Aqui você nunca vê isso. E lá no Brasil eu vi assim, bem comum, né? Ah, venha, vai tomar almoço. E ela Sim. senta aí tranquilo e tá bom. Eu gosto disso, né? Aqui no México é bem ruim, aqui quase tem escravidão aqui com essas pessoas, né?
não tem nem boa paga, não tem seguridade social. Agora, tem movimentos que estão defendendo elas para Aham, ter todos esses direitos, né? Mas sim, é bem ruim. E, por exemplo, aqui lá fora da minha faculdade, aham. você tem, tá cheia, a rua cheia de chofer, sabe? E guarda-espaldas, como chama? É flanelinha. Como? Flanelinha. É Bueno, quem fica isso. cuidando do carro? Bodyguard, sabe? Ah, seguranças. Sim, tem sua segurança privada, seu chofer privado. Aham. E, e também os alunos tratam eles como se fosse escravidão, né? Até muitas vezes no boate, eles utilizam eles para brigar entre eles. Quase como, briga você contra a segurança do outro cara, sabe? Meu Deus, cara. Sério. Coisas aqui bem ruim. Eh, por isso, É, eu gosto. não vou dizer que não tem, né? Tu mora numa cidade muito grande, né? É, quantos milhões de habitantes tem a cidade do México? Ah, a cidade do México tem, a cidade em si, pessoas morando, eu acho que uns 8 milhões, mas as pessoas que todos os dias entram para trabalhar da área metropolitana são 20 em 20 total. milhões. Tá. É até mais. É bem parecido com São Paulo, né? Sim, Esse número de pessoas, né? sim, muitas aqui. Por exemplo, outra coisa que agora estou lembrando que também gosto lá do Brasil, é transporte público, sabe? Ah, sim. Você tem, na verdade, ônibus do mesmo modelo que tem transporte público dos Estados Unidos, sabe? Aham. Tu tá se referindo ao modelo de ônibus que tu viu aonde? Qual cidade, assim? Sim, São Paulo, por exemplo, né? Aham, sim. É, e você pode pegar um tranquilamente. Muitas vezes, por exemplo, eu acho que as pessoas que moram ali não têm problema em pegar um para ir para outro sítio, sabe? Não é um tema de classe, acho, Outra né? cidade, assim, né? Não, ali mesmo, na Ah, cidade, outro sabe? bairro, né? Sim, mas, Aham, por exemplo, aqui no México, pegar um transporte público só é para a classe baixa. aham. Não, você não pode pegar um se você se acha talvez uma pessoa de classe alta, sabe? Entendi. Porque transporte público é ruim, é feio, muito feio e perigoso também, né? Aham. Agora também está em processo de remodelação, muitos deles, mas eh, mes- a, pela causa do governo que tem preços baixos do Aham. transporte, eles dão um serviço ruim, sabe? Uhum. Eh, As empresas que prestam serviço, elas são estatais. tem de duas, tem privado e tem estatal, Uhum. mas é a mesma coisa, é merda, sabe? Está feio. É bem ruim. É, não tem ar-condicionado, o metrô, né? O metrô sério. É quase como entrar no inferno de quente. É Aham. muito quente, não tem ar-condicionado. Agora, com coronavírus, é um foco ali de infecção, né? Aham. E, por exemplo, lá no Brasil, eu tomei metrô no Rio e, na verdade, eu achei limpo, estava bonito, estava grande, estava serviço eficiente, sabe? Aham. Sim. Aqui não. Aqui, transporte público não é uma opção. Tem aqui muito trânsito porque as pessoas preferem ficar no seu carro parados 2 horas, mas confortáveis, Aham. não num transporte público. E esse tipo de coisa é só indo pro México para acabar confirmando, né? Uma pergunta que eu queria fazer, a gente aqui no Brasil sempre fala bastante de futebol, né? A gente De futebol? acaba futebol, é. A gente acaba Ah, relacionando muita coisa a futebol e tal. O México ele tem essa relação bem forte com o futebol também.
Tem muita, na verdade, sim. Mas aqui também é um tema, muitas vezes, de classe, né? Ah, Se é? você gosta muito de futebol, se você só fala de futebol, é porque você, é, sabe, é de classe baixa, é porque você não tem aspirações mais que futebol, porque aqui futebol mexicano é uma merda, na verdade. A, a Liga Mexicana é uma merda, é muito ruim. Então, as pessoas que de classe alta gostam de futebol, é porque gostam de futebol europeu, sabe? Ah, Eh, a não, Liga Espanhola, não a Liga falam que Alemã, torcem para time do México, torcem para time europeu. sim, europeu, só europeu. E aqui as pessoas que gostam de futebol mexicano têm seu palco no estádio, sabe? Aham. Eh, porque você não vai para um estádio ali com todo o povo, sabe? Se você eh, é de classe alta, tem que ter seu palco, não pode assistir assim como um qualquer. Um camarote, algo assim? Isso, isso, camarote. É E barato a também, entrada dos estádios, então? muito barato, muito. Aqui no Brasil, o futebol sempre foi considerado a alegria do pobre, né? Isso. Sempre foi considerado, mas nunca foi assim, rico não gosta de futebol, ou o rico só acompanha futebol europeu. Bem, Sim, nunca foi dito isso, assim, eu acredito. sim, não. Né? O que eu vejo é Sim, que algumas crianças agora, por causa da televisão, da internet, principalmente por causa da internet, né? Acabam sim, tendo seus ídolos, vamos chamar, né? O Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, vê eles jogando na Europa e sim. acabam usando camiseta do Paris Saint-Germain, do Barcelona, Isso. desses times europeus, né? Bem mais do Sim. que, do que os brasileiros, às vezes, as crianças, né? Sim, Mas, mas mas nunca teve assim, isso é uma coisa nova, assim, é raro tu ver um brasileiro que falava assim, eu só gosto de futebol espanhol, eu só assisto futebol inglês, o brasileiro não presta, não. e não, era raro. E existe uma forte tendência dos empresários do futebol para elevar o preço dos ingressos e elitizar o esporte. Ah, Por exemplo, na Copa do Mundo a gente conheceu o padrão FIFA, né? sim. O padrão FIFA são estádios caros, ingressos caros e aquele espetáculo. Então a gente até fazia piada. O ingresso de uma partida é R$ 100. Isso aí é padrão FIFA. A R$ 200, isso aí é padrão FIFA. O brasileiro não tem Tá, dinheiro para pagar isso aí. entendi. Sim, aqui é barato, mas camarote esse é bem caro, né? Uhum. E tem muitas pessoas que nem gostam de futebol, mas só vai para o seu camarote para tirar foto que está no seu camarote. É normal. É o fenômeno das redes Sim, sociais, né? sim, coisas assim. Então, agora eu lembrei também uma coisa bem engraçada ali dos brasileiros aqui, em comparação com os Uhum. mexicanos. Por exemplo, aqui mexicano, sério, eu sempre falo, mas às vezes eu tenho que fazer a aclaração que é um tema cultural e que eu não estou criticando, mas só é comparação Uhum. de a novela por si. Novela. Mexicano, mexicano que tem estudos universitários nunca vai assistir uma novela na sua vida, sério, nunca vai assistir. Mexicano que se acha de ser estudado e coisas assim, nunca, nem por acidente, sabe? Nunca vai existir uma, nem por erro. E lá no Brasil, todo mundo assiste novela, tudo. É incrível. Mas eu também, uma vez, eu assisti uma novela brasileira lá e eu entendi, talvez, é diferente, porque talvez lá tem umas bem produzidas e quase nem novela é como uma série, sabe? Uhum. E aqui, Eu sempre digo, eu não vejo diferença nenhuma em tu assistir Friends, por exemplo, né? sim, E sim, assistir a novela, sei lá, qualquer novela. É uma sim, mas historinha, né?
muitas novelas brasileiras têm bastante humor, assim. Sim, Eu acabo não acompanhando porque não me interesso por novela, sim, mas já assisti bastante quando era principalmente criança, mais novo. sim. Mas é verdade, o brasileiro em geral assiste muita novela, é verdade. E mais que novela, sabe o que eu acho também? Hum. Que o brasileiro, isso sim, com certeza, assiste muita televisão, muita. É verdade. Aqui, eu, imagine, quase eu apenas, agora que eu estou casado, eu apenas agora comprei uma televisão. Eu, quando eu morava sozinho, saindo da faculdade, eu que comecei a morar sozinho, nunca tive uma televisão, sabe? Sempre eu estou ocupado com outras coisas, mas lá, tudo brasileiro, sempre assisto muita televisão. Por isso, eu sempre eh, acho que você tem algum programa, ou se você é um apresentador famoso, vai ser milionário, porque muitas pessoas vão assistir seu programa, sabe? O sea, tem Ah, quantos sim, brasileiros tem? Tem 200 e tantos milhões de brasileiros é verdade. e seu programa, sua novela vai ser assistida por milhões, né? Aham. E Olha, aqui, sabe, aqui sempre fazem o relacionamento da novela como hum, a diarista, sabe? As diaristas assistem novela, sim, mas não as pessoas normais, sabe? Então, até a televisão aqui é um tema de classe, né? sim, bastante classe. Interessante isso. A Sim, Rede Globo, que é a nossa maior TV e uma das maiores do mundo também, né? Ela sim, tem uma abrangência nacional de quase 100%. Ela chega em quase 100% dos lares brasileiros. uhum, E sempre com a mesma programação, né? Ela não muda, né? Então a novela vai passar na mesma hora para todo mundo, para o Brasil inteiro. No, no México tem uma TV assim com essa abrangência toda que passa a mesma programação na mesma hora? aqui, É. sim, tem aqui novela o dia todo, aqui programas chatos, assim que Não, mas o que eu quero eh, dizer é que uma única TV com está se tanta. cortando. Aham. Decía, ¿cómo? Uma única TV pegar uma única TV ser transmitida para o país inteiro. Sim, aqui tem duas. Uhum. Duas que Televisa, a maior, Aham. e TV Azteca, as maiores televisoras aqui do México. Aham. E acho que daí tem outras pequenas, né? Mas as importantes são dois, assim, todo o país. Mas no geral, TV é coisa de pobre. Então. Sim, porque eh, a televisão aberta, os programas abertos são bem chatos, assim, sério. Algumas vezes você nem acredita alguém assistindo coisa tão vazia, sabe? Assim, e é porque, sério, até os diretivos da televisora sabem que o mercado são essas pessoas. Então fazem coisas assim de idiotas, né? Aham. Ah, mas a nossa TV aberta também é bem. Ela não é muito inteligente, não. Principalmente a programação de domingo é só show de auditório, assim, né? Sim. Mas E aqui é forte, bem forte também a TV a cabo, né? qual é? É De TV, cable, de essa, paga. paga, TV Sim. paga, né? O pessoal acaba roubando o sinal e assiste bastante os canais pagos, sem pagar. Sim, imagino. Aí também tem isso. Ah, aqui, eu não sei se as pessoas podem roubar, sabe? Aham. Mas antes, eu acho que antes sim, era possível. Agora não sei, não conheço alguém que roube assim, não. Aqui é, meu Deus, eu acho que sei lá, 70% da população. Muita, Nossa, é bem forte. right? Vendem um aparelho, né? Com Sim, tipo um Chromecast, sim. sim. E aí nesse aparelho tem
todos os canais da TV a cabo, TV paga, né? Eles estão via streaming. Eles são disponibilizados via streaming. E aí a pessoa assiste aquilo ali sem pagar por mês, mas ela paga para essa pessoa que vendeu para ela, sei lá, R$1.000, vamos dizer. Nossa. Aí ela tem os canais todos de graça, vamos botar assim. E Outra coisa. nas regiões de favelas, a TV a cabo chega pelo cabo mesmo, a TV, né? A TV paga chega pelo cabo. Sim. E são feitos conexões clandestinas, né? Que a gente chama de gato. E quem ganha esse dinheiro é o narcotráfico. Nossa. Uhum. Imagino. Sim, aqui outra coisa ali. Narcotráfico é bem diferente lá no Brasil que narcotráfico aqui no México. Ah, Né? sim. Você com certeza tem assistido a séries de narcotráfico mexicano, né? Uhum. É assim, né? Acho muito mais violento. Muito mais violento, né? Aqui, o narcotráfico mais sangrento, assim. Sério, tem muitas regiões aqui do país, na região norte do país, que não tem lei, né? É Sim. governada pelo narcotráfico. Aqui é um problema bem grande, narcotráfico, que acho que não tem solução, né? Porque, na verdade, que o mundo todo sabe que os Estados Unidos mesmo, se eles quiserem terminar com o narcotráfico, poderiam fazer, mas eles também têm interesse em que narcotráfico aqui no México continue, né? Sim, é uma merda aqui. É bem complicado essa questão, né? Sim, O narcotráfico ele é sustentado por algumas pessoas que ganham muito dinheiro com isso, né? sim, é feio aqui, mas aqui na Cidade do México tá tranquilo, porque os sítios onde moram os narcotraficantes Os são os bairros, né? sítios tranquilos, né? Porque eles moram ali, nos sítios das pessoas ricas, onde moram os narcotraficantes. Ah, aí não tem violência. A violência tem em outros sítios, né? Sim. Então, aqui bem comum que você, bem comum, sério, que você no seu bairro vê uma casa assim grande, mas com uma decoração extravagante, coisas assim, e você imediatamente vai relacionar com narcotraficante. E Decoração extravagante. sim, e você sabe que ali tem pessoas narcotraficantes, mas como são os chefes, é tranquilo ali. Mas Isso é bem diferente do Brasil. O líder do tráfico, o conhecido, famoso líder do tráfico, morar num bairro rico. Isso não é raro aqui. é raro. É, é normalmente o chefe do morro, o líder do tráfico mora na favela. Sim, é quase como lá tem seu império, não? Seu É isso. castelo ali. É. Sim, eu imagino, mas porque aqui, como ele está protegido aqui pela polícia, pelos políticos, ele fica tranquilo, zona rica. Acontece aqui. Isso é bem, bem difícil, assim. Já vi casos de alugaram uma casa e moraram ali por um tempo. Região de praia, assim, casa de veraneio, beleza, né? Acontece. Sim. Mas a morada dele ser num bairro rico é bem difícil. Porque ali vão estar juízes, vão estar grandes advogados, até policiais de alto escalão. Então, não, é difícil. Também, né, agora eu estou lembrando também temas de seguridade pública lá Uhum. no Brasil e México. Isso, México é melhor. Por exemplo, aqui na Cidade do México, você não tem problema em pegar seu telefone, tirar foto. Só tem alguns sítios que talvez pode ter alguém roubando o telefone, sabe? Mas lá no Brasil, Rio, São Paulo, sempre Ah, estão, a polícia mesma fala, você fique com cuidado de
mexer seu telefone aqui, né? Sim. Então, muitas vezes eu não acredito tanto assim, como, sério, não posso tirar uma foto aqui. Então, eu falava para Tem que minha, cuidar. Os grandes centros tem que cuidar. eu falava para minha namorada lá no Rio, agora minha esposa, essa vez que a gente foi para o Rio, eu Aham. falava, eu vou tirar uma foto ali, você me cuida. Então, eu quase assim com medo, Aham. pegava meu telefone, tirava foto e outra vez guardava, sabe? É, Mas, a primeira vez que eu fui pro Rio, é a única, porque eu fui uma vez só. Eu teve um dia que eu saí sem o telefone. Eu deixei no hotel e quem tava junto comigo bateu foto e eu fiquei com medo. nossa, É. sim, acontece lá, mas aqui não, aqui é bem tranquilo, sério, aqui você não tem problema com isso. Ah, eu não sabia disso. Eu achava que a Cidade do México era até mais violento. Não, aqui tem, na verdade, aqui é bem seguro, aqui na rua, aqui na Aham. Cidade do México. Tem sítios Para turismo, então, é muito bom visitar a Cidade do México. muito, a Cidade do México muito bom aqui para o turismo e também a maioria do país, na verdade, só tem os estados que nem são para o turismo e são esses estados que contei de delinquência, né? Aham. Acapulco. Agora, Acapulco foi famoso nos anos 70, eu acho, né? Mas agora não é tão famoso. Acapulco Eu agora falo de é, Acapulco por causa do Chaves, né? sim, A na nossa... verdade, há essa outra questão que vamos ver se temos tempo aqui de falar disso, Tá quase acabando, mas pode falar. porque o Chaves lá no Brasil, sério, todos os brasileiros falam do Chaves, gostam do Chaves, usam fantasia do Chaves, mas Aham. aqui na verdade tem pessoas que nem sabem quem é, né? Ah, é? As novas gerações nem vai saber quem é o Chaves, né? Porque não é aqui tão popular, né? É, talvez porque o SBT, o terceiro ou quarto canal de TV, passou o Chaves sem parar durante décadas, né? Aqui também, mas como é televisão aberta, ninguém assiste já, né? Ah, tá. Aqui a gente vê. O que está acontecendo agora, por exemplo, domingo, passa quase o tempo todo na Record, a terceira TV ou a segunda TV do Brasil, acho que é a segunda agora. Todo mundo odeia o Chris. Everybody hates Chris. E o pessoal tá encarando quase como se fosse um Chaves, assim, porque os episódios passam sem parar, assim, o tempo todo. Ah, sim, mas eu também é engraçado porque assim como o mexicano tem preconceito do brasileiro com muitas coisas, brasileiro aqui acha que o mexicano quando muitos brasileiros me conhecem, Uhum. falam automaticamente, ah, Chaves, né? Eh, Mariela del Barrio, Maria do sabe? Barro. Coisas assim que sério, eu fico assim surpreso como, não é a relação do mexicano com isso. São coisas mexicanas, mas não é que o mexicano em geral goste disso, sabe? Aham. É como aqui quando mexicano conhecesse brasileiro e falara onde está seu balão de futebol, né? Só bola de futebol. É. Nossa, É, eu já vi isso, né? Eu disse, esse aqui é meu amigo do Brasil. Falei para algum gringo, algum, sei lá quem, nem lembro, sei lá, algum asiático, acho que era um asiático. Aí eu disse, mas ele não gosta de futebol. E esse asiático eu adorava, né, futebol. Aí ele sim, olhou para mim assim, um brasileiro que não gosta de futebol, achou um absurdo, como pode? é, E assim tem, é um estereótipo, né? Não... sim, mas aqui na verdade, eu não sei se, por exemplo, brasileiro conhece mais coisas normalmente do mexicano, por aqui mexicano quase
nem conhece nada do Brasil. Eu acho que mexicano sempre está olhando para o norte, para os Estados Unidos, sabe? O que aconteça no México embaixo do continente, para o mexicano não tem importância, sabe? Muitas vezes nem imagina, eu estou, por exemplo, com certeza que 99% dos mexicanos nem sabem o país que está sul do México tem Belize e tem Guatemala. Eu quase estou com certeza que nem sabem que Belize tem língua oficial inglês, né? eu até uma vez que eu fui, eu supe, sabe? Sim. Conheci isso. Coisas assim, mexicano quase, por exemplo, muitas vezes você compartilha notícias, não? Mas, ou amigos me compartilham notícias do Brasil. Eles até me perguntam, você viu que aconteceu isto no Brasil? E, na verdade, aqui ninguém, vai se enterar nunca, porque aqui o importante não é o que aconteça lá na América do Sul, sabe? O importante é o que acontece aqui no México e nos Estados Unidos. Nunca vai, aqui nunca tem notícias, só algumas assim, coisa grande, assim. Sim. Algumas vezes falando de Bolsonaro, coisas assim, em geral, mas não coisas... Então o México acaba nunca olhando para baixo, só olhando para cima. Olha, isso, sim. Eu não imaginava isso. Ô, Ricardo, eu vou encerrando aqui, porque já deu 57 minutos, né? Sim. Eu queria que tu desse um agradecimento final. E a gente falou bastante, mas com certeza nós temos tempo para talvez mais uma rodada, né? Sim, certeza. Gostei bastante da conversa. Tu pode deixar teu recado e depois eu já dou um tchau e a gente encerra. Obrigado pela conversa. Eu gosto muito do Brasil, da cultura brasileira. Eu, sério, não falo que seja melhor ou pior que do México, mas é uma comparação, uma cultura diferente. 57 minutos? É cabrão, chingón. Que eu posso falar? Isso. Com cabrão. Isso. E este foi os 57 minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.